Oiê, eu sou Luana Ferreira e esse é mais um vídeo pro canal. Roda a vinheta! Então, eu vim aqui contar sobre a pior experiência da minha vida. Vai ser difícil gravar esse vídeo. Eu já estou emocionada porque agora eu tô gravando a sequência dos vídeos das minhas cirurgias e da minha saúde. Então eu já tô bem emocionada, né? Por causa do vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, aconselho a você parar, assistir o primeiro vídeo, o segundo vídeo, para passar por esse vídeo. Também, se você é sensível com conteúdos tipo assim de pessoas sofrendo, eu lhe aconselho a não assistir esse vídeo. Mas se você vai sair do vídeo, deixa seu like, se inscreve antes de sair, né? Pra me ajudar, por favor. Eu sou uma pessoa doente e quero inscritos, eu quero ganhar dinheiro com o YouTube. Então, se inscreve. Eu tô usando isso pra ganhar inscrito e, tipo, é uma coisa horrível. Eu sei, mas vamos se divertir em meio ao caos, né? Então é isso, acabou a enrolação, vamos começar, né? Então, pior experiência da minha vida. Eu espero não sair daqui me tremendo, porque eu preciso de um psicólogo. Eu ainda não trabalhei em cima dessa coisa, então, tipo assim, vai ser difícil contar. Mas vamos lá. Se você assistiu os vídeos, né, o primeiro e o segundo, sabe que no segundo vídeo eu tive uma forte dor na barriga, fui operada, tudo mais e tal. Pra saber qual cirurgia foi, o que aconteceu, assiste o segundo vídeo. Então, aí, um belo dia, eu senti uma forte dor na barriga. Depois da primeira cirurgia na barriga, eu ainda tava sentindo dor na barriga, então eu ficava me perguntando o que é que tá acontecendo, porque eu ainda tô com dor na barriga. Aí eu fiz exames, tudo mais e tal. Aí eu fiz um exame que coloca uma camerazinha no seu orifício e eles veem lá como é que tá o seu intestino e tudo mais e tal. E aí eles falaram que tinha uma parte que tava virada, o que significa que eu tenho uma certa intolerância alimentar. Aí eu fui na minha médica, mostrei o resultado e falei pra ela, quero fazer um teste de intolerância à lactose. E o bendito do teste deu positivo. E ela falou, você tem intolerância à lactose, tome cuidado, é daí que tá vendo as suas dores. Então eu tomei cuidado, mas mesmo assim sentindo ainda muita dor na barriga. E agora a dor na barriga ficava na parte de baixo da barriga, do lado direito. Então eu ficava sentindo essa dor muito forte, então eu resolvi ir no hospital. Depois de muita dor, eu disse, não, vou no hospital de novo, né? Não tenho o que fazer. Aí chegando lá no hospital, eles fizeram exames e falaram, você pode estar com apendicite. Então eu vou te dar os papéis da cirurgia. Você pensa sobre a cirurgia, se você quer fazer a cirurgia ou não. É aconselhável que sim, porque se já tá doendo, é melhor retirar o apêndice. Aí eu falei que ia pensar sobre isso, mas eu já tava na minha cabeça, não quero passar por mais uma cirurgia. A última experiência foi horrível, não quero passar por isso de novo. Mas aí, eles falaram também que eu tava com uma infecção urinária. Era uma infecção específica urinária, era nos canais assim que une o rim a bexiga. E eles falaram que isso também pode ser a causa da minha dor. Então era pra eu tomar antibiótico e talvez passasse. Aí eu fiquei tomando antibiótico pra isso, tudo mais e tal. E daí a dor passou, então eu falei, não precisa de cirurgia, né? Nem tava querendo fazer ela mesmo. Aí esqueci de tudo isso, minha vida seguiu em frente, fiz outras coisas, até que com 19 anos, 2023, a dor veio de novo. E dessa vez muito mais intensa, muito mais forte. E eu estava na escola. Eu sou uma pessoa que, tipo, na escola eu não tenho amizades, eu não tenho intimidade com ninguém. E então, deu a hora da pausa, eu liguei pra minha médica, falei, eu tava com muita dor, eu não sei o que fazer. Aí ela falou, Luana, o melhor é você ir no hospital, porque aqui a gente não vai conseguir te ajudar, vai pro hospital. Aí eu liguei pra minha chefe, liguei pra ela desesperada, chorando, falando que eu tava com dor, que a médica disse que era pra ir pro hospital e que eu ia ter que ir. Aí ela falou, Luana, tu tem capacidade de ir sozinha? Aí eu falei, acho que sim. Aí elas falaram, não, mas é melhor tu ir de carro, né?
Aí eu falei assim, mas não tem ninguém que possa me buscar, meu padrasto viajou e minha mãe não tem carro. Aí eles falaram, tem como tu pedir pra alguém aí da escola? Aí eu falei, não quero. Aí minha chefe ligou para um táxi e o táxi veio, me buscou e me deixou logo direto no hospital, onde eu tinha passado pela minha primeira cirurgia. E no caso, onde eu tinha passado pelas minhas 2 cirurgias, que é logo aqui perto de casa. E chegando lá, eles falaram, não, a gente vai te internar, tudo parece com apendicite, a gente vai ter que retirar o apêndice agora. Então, eu fiquei internada, no outro dia foi marcada a cirurgia, e eu falei com o anestesista, eu expliquei pra ele da minha primeira experiência, de que eu tive muita dor depois da cirurgia, tive um ataque de pânico. Aí eles falaram, não, a gente vai te dar um remedinho pra tu se tranquila, pra tu ficar mais tranquila. Então eu confiei nisso, né? Tipo, eu tava já no caminho de Deus, como eu falei no segundo vídeo, me encontrei de novo com Deus e já tava no caminho de Deus e tava confiante que, tipo, que dessa vez ia ser diferente, eu não ia passar pela mesma coisa. Eu também já estava prestes a ser batizada nas águas, no caso, que eu sou da Assembleia, então eu já estava prestes para ser batizada nas águas, então eu estava muito confiante. Até porque antes de tudo isso acontecer, eu estava no culto na igreja e tal, tinha um pastor visitante lá e ele estava orando pelas pessoas, então eu entrei na fila para ele orar por mim também. E ele não sabia de nada da minha vida, não sabia de nada. Mas aí ele colocou a mão na minha barriga e falou assim, Deus ainda tem um trabalhar aí. Aí eu fiquei pensando assim, não entendi muito bem o que era quando chegou no dia que eu ia ter que ser operada de novo. Eu lembrei daquilo e pensei, bom, esse deve ser mais um trabalhar de Deus. Então vou ficar confiante, cantei, orei, cantei a música de Thales, mesmo sem entender que foi a minha oração em forma de canção naquele quarto de hospital. E daí chegou, tomei um tranquilizante, mas tipo um tranquilizante fraquinho. E chegou o dia da cirurgia. No caso, no dia da cirurgia, tomei tranquilizante e tal. Chegou a hora da cirurgia, mais uma vez sendo levada. Minha mãe, se despedindo da minha mãe. Mas eu falava pra ela, não, fica tranquila, mãe. Não tô com medo. Dessa vez eu não tô com medo. E tipo, eu sabia que eu ia passar dessa e que ia ser mais um trabalhar, mais um testemunho pra Deus. E que ia dar tudo certo. Eu ia ser batizada uma semana depois. Tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Aí passei pela cirurgia. Mais uma vez, o mesmo sistema, colocaram um acesso, com uma máscara de gás eu dormi e acordei sem sentir dor. Tipo, a dor que eu senti era uma dor mínima, eles me deram um remédio, passou, tava tudo certo, eu estava extremamente feliz. É tanto que eu perguntei pro médico, já posso ir pra casa? Aí ele falou, você tá louca? Você acabou de passar por uma cirurgia, você vai ter que dormir aqui. Aí eu fico assim, tá bom, então eu vou dormir aqui. No outro dia eu acordei, ainda me sentindo muito bem, então eu resolvi tomar um banho, né? Meu cabelo tava horrível, então eu falei, mãe, quero tomar um banho e lavar o cabelo. Isso foi em setembro, eu acho. Foi tipo no final de setembro. Aí eu falei, mãe, eu tô bem, tô me sentindo bem, quero tomar um banho e lavar o cabelo. Aí ela foi comigo, me deu um banho, lavou meu cabelo, tudo certo, ela penteou meu cabelo. E daí começou o terror. Eu comecei a sentir muita dor. Mas uma dor que era inexplicável. Eu me sentei e eu sentia muita dor. Eu senti um frio. E sentindo aquela dor que não conseguia explicar. Uma dor aqui, assim, que entronchava meu corpo. E eu ficava assim, sem entender, falando que eu tava com dor. A enfermeira, tipo, me deu o remédio, a dor não passava. E, tipo, essa dor forte. Minha mãe segurando minha mão. Meu irmão também, depois de um tempo, chegou lá. E eu tentando disfarçar quando meu irmão tava lá, mas eu não consegui porque eu fiquei com muita dor e as dores vinham em formas muito fortes. Meu corpo entronchava assim, meu ombro ficava assim, eu não conseguia controlar.
Eu não conseguia controlar, minha perna também tronchava e tudo isso doía muito, eu não conseguia controlar e não tinha explicação porque isso tudo estava acontecendo. Eles tiraram sangue e viram que, tipo, tava tudo certo com a cirurgia e eu não tinha passado por nenhuma complicação e mesmo assim eu tava sentindo muita dor, ao ponto de eu entrar num estado que, tipo, eu não conseguia nem mais pensar. Minha mãe falava: Luana, suplica por Deus, e eu não conseguia nem mais pensar, eu só conseguia sentir dor. Uma dor forte que eu pensava que, tipo, é isso. É o meu fim, mais uma vez, eu vou morrer aqui. Mas eu tentei pensar positivo, que eu ia conseguir passar dessa, mas eu não consegui explicar o porquê eu tava passando por isso. Gritava de dor, chorava de dor, tava suando tanto que eu troquei de roupa umas 5, 6 vezes, então eu tava suando muito. E eu falava pra enfermeira: por favor, me ajuda, eu não sei o que tá acontecendo com o meu corpo, me ajuda. E as enfermeiras olhavam pra mim e falavam: a gente não pode fazer mais nada, a gente tem que esperar pelo médico. Se acalma, a gente vai ligar mais uma vez pro médico. E elas falavam: se acalma, a gente vai ligar mais uma vez pro médico, se acalma, a gente vai, o médico vai vir, ele tá vindo, a gente já ligou pra ele. Aí chegou o médico assistente, ele olhou pra mim e falou, já grosseiramente: o que você tá sentindo? O que tá acontecendo? Aí eu falei: eu tô sentindo, tipo, sem conseguir falar mesmo assim, juntei todas as minhas forças pra falar: tô sentindo muita dor, meu corpo tá mexendo e eu preciso de ajuda, por favor, faz isso parar, faz o meu corpo parar. O que eu pedia pra ele é: tranquiliza meu corpo, faz o meu corpo parar. E ele falava assim: como assim, seu corpo parar? Eu falava: não sei, me dá alguma coisa pro meu corpo relaxar, pra alguma coisa. Aí o médico falou: ah, mas tá tudo certo com a cirurgia. Não foi nem um médico, na verdade, foi um médico assistente, que eu tenho uma grande raiva dele. E eu não tenho ódio, né, porque eu não deixo ódio crescer no meu coração, mas eu tenho uma grande raiva dele. E que se eu visse ele de novo, eu não lembro dele, porque um trauma foi muito forte, então a gente apaga algumas coisas da nossa mente. Então eu não lembro muito certo dele, mas eu tenho um pavor dele. E, tipo, ele começou a gritar com a minha mãe, do nada, porque minha mãe falava: ajuda ela. E ele falou: o que é que você tá fazendo aqui? Já é de noite já. E eu tava com uma senhora no quarto, e a senhora falou: não é normal, ela já tá aqui o dia todinho, não deixa a menina fazer nada sozinha. Nossa, raiva. Mas aí, ele começou a gritar com a minha mãe: o que é que você tá fazendo aqui? Você tem que deixar ela, isso não é normal, isso não é normal. Não é normal pra quem não tem amor no coração. Nós brasileiros, quando tem principalmente a gente nordestino, quando tem alguém no hospital, a família toda vai visitar. A família toda tá lá, a família toda quer ver como é que a pessoa tá. Não é assim de tipo: vamos deixar essa pessoa passar. Claro que não, a família toda tá ali, principalmente os pais cuidando, principalmente a mãe. Não deixa a pessoa desamparada. Então minha mãe tava lá me ajudando, eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, e era a segunda cirurgia, e tava sentindo muita dor, então era normal ela tá ali. Aí ele começou a gritar com a minha mãe. Minha mãe, por não saber como me ajudar, começou a chorar, e eu vi aquilo. Eu juntei mais um pouquinho das minhas forças e falei pra ele: por favor, não grita com a minha mãe e me ajuda. Eu tava implorando por ajuda, e aquele médico só não queria acreditar na minha dor. Ele não queria acreditar que eu tava realmente sentindo dor. Então ele perguntou pro meu irmão se eu tinha algum problema mental, se eu tinha algum problema psicológico. Tudo isso na minha frente, tá bom? Aí, e eu sentindo dor, deitada, chorando, gritando na cama. Ele perguntou pro meu irmão: ela tem algum problema psicológico? A gente vai ter que colocar ela na psiquiatria. Aí meu irmão falou: não, ela não tem nenhum problema psicológico. Minha mãe falou: não, vocês não vão colocar ela na psiquiatria. Como assim? Ela tá sentindo dor, faça alguma coisa, dê alguma coisa pra ela. Aí ele foi: tá bom, então vou dar uma coisa aqui. Ele me injetou diazepam. E eu nunca tinha tomado diazepam na vida. 19 anos, tomei diazepam na veia. Isso era pra ter feito eu apagar, né? Mas eu não apaguei. Eu ainda fiquei acordada, ainda sentindo dor. Aí tanto que o médico perguntou pro meu irmão: ela toma esse tipo de remédio? Ela tem alguma resistência? E meu irmão falou: não, ela não toma. Ela não faz nada.
E daí também vimos que o que o médico sempre falava com meu irmão e nunca com a minha mãe, né? E daí, depois de umas meia hora eu apaguei. Nisso minha mãe viu que eu dormi, ela foi pra casa pra se tranquilizar. Meu irmão ficou aqui junto com ela. Depois de 2 horas, era mais ou menos umas meia-noite, eu acho, eu acordei de novo. E eu acordei toda suada. Mas graças a Deus eu acordei sem dor, normal, e consegui trocar de roupa quase que sozinha, pedi para uma enfermeira me ajudar. E daí eu pensei assim, não, eu tenho que ver como é que minha mãe tá. Então eu liguei para minha mãe, eu ainda tava muito grogue, minha mãe tava meio que quase dormindo. Aí ela ligou, perguntou como é que aí ela atendeu, perguntou como é que eu tava. Aí eu falei, não, mãe, eu tô bem, como é que a senhora tá? Porque a minha preocupação era ela, eu vi ela chorando, eu vi o desespero dela. E isso não é nada fácil, não é nada fácil pra pessoa que tá passando tudo isso. Mas piora 1000 vezes ver um seu parente, uma pessoa que você ama, sofrendo também por causa das suas dores. Então, eu liguei pra ela. Perguntei como é que ela tava, ela falou, não se preocupe comigo não, eu tô bem. Vá dormir, fique bem, amanhã de manhã mamãe já vai aí pra lhe ver. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei a dormir, acordei de manhã, ela veio me ver, eu já tava bem, sem dores. Então eles vieram me perguntar como é que eu tava, eu falei, eu tô bem, tô sem dor, eu quero sair daqui. Aí a enfermeira falou, vamos falar com o médico. Aí o médico me deu alta, falou que eu podia ir para casa, tomar cuidado com tudo e qualquer coisa eu poderia voltar, né? E aí eu fui para casa, porque eu não conseguia mais ficar ali, mas eu ainda fui para casa com muito, muito medo. Medo de tudo isso acontecer novamente e eu estar em casa, não ter a possibilidade de tomar remédio, sabe? Aí eu fui pra casa com muito, muito medo. Como eu disse, uma semana depois eu ia ser batizada. Então, aconteceu que minha mãe ficou dormindo comigo na cama por toda essa coisa traumática. Também tinha passado por uma cirurgia. Então, minha mãe decidiu dormir comigo na cama. E eu tinha uma cama grande, né? Então, cabia certinho, sem problema nenhum. Aí, no dia do meu batizado, de madrugada, assim, mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã, eu acordo com uma sombra do meu lado, falando, você não vai, você não vai, você não vai. Foi que eu confrontei a sombra e falei, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim. Mesmo sem entender o porquê que a sombra tava falando, tipo, você não vai. Eu falei, eu vou sim, e depois voltei a dormir. Depois eu acordei com a sombra novamente me enforcando e eu tentei gritar pela minha mãe que estava do meu lado, mas eu não consegui, então eu gritei, Deus, e passou. Eu voltei a dormir de novo, acordei no outro dia, né, no dia para o meu batizado. A gente foi de ônibus para a igreja. Eu tava com muito, muito medo de acontecer tudo isso, porque eu ia mergulhar numa piscina de água gelada, mas a pastora falou, não se preocupa, a gente vai te deixar por último, assim que você sair, e se mantém quente. Então eu fiz isso, me batizei, graças a Deus, nas águas. Não senti nenhuma dor depois, mas ainda fiquei com muito medo. E o nosso pastor presidente estava aqui na Alemanha, ele é do Brasil, mas ele estava aqui na Alemanha pelo batizado. Então ele estava no culto de cura e libertação e eu fui depois do meu batizado. E ele orou por mim, falou que Deus estava me libertando do medo que eu sentia, mesmo sem eu ter contado do medo que eu estava sentindo. Aí ele falou, Deus está te libertando desse medo. E desde então eu não senti mais esse medo. E foi tudo bem, aconteceu tudo bem, graças a Deus. E eu tinha pensado que essa luta, essa guerra tinha acabado por aí. Mas não acabou por aí. E eu vou gravar agora o terceiro vídeo. Então fique ligado, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Um assunto meio delicado para se gostar, mas de você deixando seu like você me ajuda. Se inscreve se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para mostrar a grandeza de Deus, porque isso foi sim um milagre. Se eu não tivesse com Deus na minha vida, eu acredito que eu não teria conseguido passar por aquilo, ou o trauma teria sido bem maior. As sequelas do trauma teria sido bem maior, né? Então,
compartilha esse vídeo, deixa seu like, que eu falei, se inscreve, ativa o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E é isso. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo e tchau!